Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Junto comigo, minha queridíssima, excelentíssima Babíssima. Olá! E hoje o papo é com um verdadeiro outsider. A gente tá hoje com o chefe Emerson, da Amaô Gastronomia, que vai contar um outro lado desse universo de casamento, que assim, muito mais que só gastronomia, né? Eu acho que ele tem uma opinião pra tudo relacionado a casamento. Seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, muito obrigado aos dois. Eu sou muito feliz de estar aqui hoje, vocês terem me convidado. E sim, opinião tem um monte, cara. Você não tem ideia que tem de opinião. Hoje é o dia. Hoje é o dia que pode falar. Hoje pode falar tudo aqui. Nossa, cuidado, hein? Quem tá assistindo a gente, né, tá muito nesse momento, né, de com várias dúvidas ou buscando respostas. Eu acho que trazer muito esse olhar crítico e técnico e clínico também vai ser muito enriquecedor. Obrigado aí pelo seu tempo. Legal, eu agradeço. E conta pra gente, você falou aqui nos bastidores, 10 anos imerso nesse universo de 10 anos casamentos. e 1 minuto, vamos lá. É isso? Boa. Para ser mais preciso. Como começou? Como que você foi mordido por esse O bichinho do chamado casamento? Putz, cara. Bom, a gente tem quantas horas de podcast? Quantas precisar? É o seguinte, eu vou tentar resumir, tá? Eu cozinho desde criança. Desde criança, eu não me lembro exatamente quando eu comecei a cozinhar, porque eu fazia bolo, já fazia, sabe? E minha família sempre cozinhou, então eu costumo dizer que na casa da minha mãe, você chegar lá agora, tá cheirando alguma coisa. Nem que seja alguma coisa queimada, mas tá cheirando. E aí eu fiz um colégio técnico em química, depois eu fiz economia, depois eu fiz publicidade, trabalhei em banco, trabalhei em multinacional, e enfim. Aí tive uma empresa de publicidade, que depois virou branding. E num dado momento da vida, eu já falava assim, cara, eu acho que um dia eu vou trabalhar na cozinha. Eu acho que eu vou, eu não sei como, mas Você usava isso como hobby, no paralelo? E eu comecei a comprar um monte de livro, sabe, de gastronomia e tal. Aí eu fazia, não, como que é essa base de molho, vou fazer, porque assim... Experimentar. Não, porque assim, aquilo que a minha avó ensinou pra minha mãe, que minha mãe me ensinou, depois eu fui ver que era uma técnica gastronômica, que os franceses deram um nome, entende? Mas a minha mãe fazia aquilo lá porque minha avó ensinou, e que minha avó aprendeu como, sei lá, com a minha bisa que veio da Itália, não sei, enfim. Mas enfim, aí eu fui elaborando melhor a receita, entendendo como que fazia. Pô, esse molho, esse corte, como que limpa, como que tal. E fiz muitos eventinhos pequenos para amigos. Tá. Legal. Sabe? Começou então Não, nesse petit. Você não tem noção, loucura. Era tipo sozinho fazendo um evento para 50 pessoas com pizza. Ah, Tipo, insano, sabe? Vamos fazer então comida japonesa para 50 pessoas, 40 pessoas sozinho, cara. não, mas você já foi num nível... Caos. Não, caos. Mas como eu não cobrava, também não tinha como reclamar, né? Então, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu acabei criando antes do buffet, né? Eu acabei criando uma fábrica de prato pronto congelado. Tá. Aí vendi no Brasil inteiro, foi super legal e tal. Aí depois essa empresa acabou e eu voltei a dar consultoria de branding, mas também fui dar consultoria para indústria de comida, porque eu acabei adquirindo um conhecimento legal de congelamento, processo de produção, de comida e tal. E fui dar consultoria para um buffet. E eu tinha essa marca Amaô guardada assim, sabe? Quando você guarda no bolso, assim, no coração, no coração. Essa marca é legal, cara. Um dia eu vou usar. E aí, cara, o que aconteceu? Quando eu fui dar consultoria para esse buffet, eu falei, pô, cara, é legal esse negócio de festa. É muito legal. Porque eu me senti reconectado com aquilo que eu produzia. Porque quando eu produzia, eu entregava para você. Sim. E eu via a tua cara. E a reação isso é legal. Ó, isso é in loco. Porque sonho, isso sabe? Né? Você entrega o sonho, a pessoa capta e fala, cara, muito legal, obrigado e tal. Então, assim, isso foi uma coisa muito legal. Eu falei, cara, vou começar a fazer isso aí. E óbvio, começar um buffet não é fácil. Você começar trabalhar com o público. Não, mas você vendeu o primeiro casamento sem ter feito um casamento? Você tem noção? É verdade, que deve ser a primeira pergunta, né? Quantos casamentos? Quem você já fez? Putz, cara. Não é? Terrível. Enfim, eu me lembro até hoje, cara, quantos casamentos legais eu perdi naquela época. Eu falei, não tinha que fazer, cara. Não tinha que fazer, mas enfim. Mas eu, quando comecei no mercado de casamento, eu já comecei com essa cabeça
de outsider, sabe? De olhar e falar assim, pô, mas por que é assim? Ah, porque sempre foi assim, puta. Você falou pra mim. Sempre foi assim, eu falo, não. Tem que. Nossa, tem que já é. Não precisa. Aí eu já vou ao contrário, entendeu? Eu adoro, assim, eu me identifico muito com o seu conteúdo exatamente por isso. É assim, quem disse que? Né? Cara. Quem disse que, principalmente dentro desse universo de casamento, existe muito aquelas questões protocolares, do foi assim no casamento da tataravó e está gerações... Mas Quem não fala? precisa, cara. Exato. Pra mim, sabe, eu acho que eu sempre digo que o mais importante do casamento é o casamento, é a festa, cara, é a celebração, entende? É o motivo ali, né? Sabe, cara, porque assim, ninguém precisa de uma festa de casamento pra casar, ponto, Excelente. certo? Você pode, você não precisa de aliança, você não precisa de nada, você pode ir lá no cartório e beleza, aí, fácil, Casar. barato e acabou. E configura casamento É. tanto E é quanto. tanto quanto. Casamento é isso, né? Exato. Beleza. Agora, cara, se alguém quer casar e quer fazer uma festa, é porque essa galera deve ser apaixonada um pelo outro. A tal ponto que eles querem mostrar pra todo mundo que é tão legal casar, cara. Que eles querem falar, meu, não cabe só em nós dois. Vai ter que colocar mais 50, 100, 200, 300 pessoas. Porque todo mundo vai ter que compartilhar desse momento. Nesse momento. Entende? Então, assim, nada pode ser mais importante que esse momento. E às vezes muito dessas questões que a gente tava falando, do tem que, do protocolar, vai perdendo essa essência, Exato, cara. essa realidade do casamento. Exato, você imagina um casal que tá pensando há sei lá quanto tempo em realizar um sonho de casar e tal. Aí você começa com coisas protocolares. Aí o cara começa assim, ó. Ai, que saco. Sabe? Aí começa a virar o olho. Fala, pô, cara. É que você, É o você boring, tem, né? você vai ter que ir entrando numa caixinha que talvez não faça sentido pra você. Isso. E tem muito aquelas opiniões alheias, né? Os externos. Muito cuidado com isso aí. Eu digo muito. Tem muito casal que às vezes quando eu abro caixinha de perguntas assim no Instagram, o cara fala assim, pô, o que que eu... Eu falo, cara, não perca a tua essência. Porque tem um detalhe. Sabe quando eu falo de fazer um cardápio? Eu falo muito de fazer... Eu só faço cardápio customizado. Personalizado. E eu falo o seguinte, cara. Ninguém pede filé ao molho madeira porque ninguém faz em casa. Entendeu? Ninguém tem sonho de... Eu quero casar com filé ao molho madeira, entendeu? Filé com molho É que madeira eu não podia perder a oportunidade. E é excelente esse ponto. Que ele aborda muito nas redes sociais sobre... É uma coisa famosa isso aí. Mas assim, às vezes, cara, eu vejo que as pessoas se inspiram numa coisa assim que nem é ela. Sabe? Ela vê uma coisa de uma... Nossa, mas teve um casamento na França, não sei o que tal, que comeu não sei o que lá. Blá, blá. Cara, desculpa, você não tá na França, você não é francesa e talvez aquela não seja a sua verdade. Você quer mostrar pra alguém que... Bem, vai fazer o quê? O casamento é seu. Mas eu acho que é o seguinte, numa festa de casamento é o evento social mais importante que existe para as pessoas, né? Sim, sim. O importante é que eu falo assim, tem um nascimento de um filho, Sim. mas é que um filho não vai ter 200 pessoas, entendeu? 100 pessoas, sei lá. Sim. Então, Um evento coletivo. coletivo com um grau de importância. E, cara, eu acho que assim, é o melhor momento para você ser quem você é, porque lá as pessoas que estão lá são as pessoas que você ama e que te amam. Que até mesmo a escolha dos convidados, né? Tem um vídeo muito bom seu que você falando disso, que é isso. É isso, você tem cara. tem que estar ali pessoas que você saiba que queiram estar ali. Que Exato, faz valorizam toda a diferença isso aí. Faz toda a diferença. Sabe, porque a pessoa, veja, a pessoa que quer estar lá, esfriou um pouquinho, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem, cara. A prioridade A prioridade tá ali. é celebrar junto com aquele casal, com aquela pessoa que ela ama, que ela tá lá, entendeu? Então, assim, sabe, eu tenho muitas vezes eu faço uns pratos que são da avó. Você puxa. Eu ia até entrar nessa questão da gastronomia. Como que funciona esse processo seu? Então, eu tô entendendo que tem uma conversa, tem uma imersão naquele casal, né? Sim. Tem quase uma pegada psicólogo antes de ser chefe. Tem. É o seguinte, todo mundo que entra em contato com a gente, invariavelmente, se realmente chegar no momento de fazer uma proposta, vai passar por mim. Então, todo o cardápio passa por mim. E
pra gente chegar nesse cardápio, ele é um cardápio feito a 6 mãos, que é eu e o casal, eu gosto muito de, sabe, qual que é o fio condutor? Sabe, qual que é a história por trás? Sim. Né? E tem as coisas mais loucas do mundo. Tem cara que fala assim, quer fazer a viagem ao mundo. Aí você fala assim, nossa, cara, vai ficar uma loucura isso aqui. Mas tem gente que é assim. Não, tem gente que é assim, cara. Tem gente que fala assim, eu quero um negócio que eu morei uma época na Colômbia, depois eu fui pra Paris, aí depois eu fui pra Itália, mas aí também, Estados Unidos, eu passei em Nova York. Assim, aí você fala, nossa, cara. Não cabe aí em um dia. Não cabe em um dia. Né? Vamos, mas calma, entendeu? Mas assim, eu tento sempre puxar aquela coisa que eu falo assim, tem uma pergunta que eu faço para todos os casais. Eu falo assim, ó, se eu pudesse pegar vocês dois e transformar num menu, qual seria? Qual seria aquela festa? Qual seria aquela festa que eu chego e falo assim, é a cara deles? Escolho todos os itens do cardápio. E aí qual que é o caos também? Eu não tenho um cardápio pré-pronto. Porque o cardápio vai sair a partir daqui agora, da nossa conversa. Eu curto parrilha. Pô, não, porque parrilha e tal. Eu curto frutos do mar, eu curto muito com italiano, eu curto, por exemplo, a comida de família. Se você vai ter na tua festa de casamento a tua avó, a tua tia, a tua mãe, sei lá, que é alguém que você quer muito bem, que você ama de paixão, e essa pessoa sempre fez um prato pra você. Pode ser uma polenta, pode ser um macarrão, pode ser um bolo, pode ser... Polenta da nona. Que você viu, Vi. Que ela foi a primeira a experimentar. Cara, aquele dia... É fantástico. Foi muito louco, porque eu falei assim, e se ela não gostar? Cara? Porque ela era uma italiana, meio brava, sabe? Sim. Eu falei, se ela não gostar, eu tô ferrado, cara. Mas ela adorou. Teve então que passar pela aprovação. Mas foi muito legal. Foi muito legal. É... E isso é uma coisa que foi tão interessante, porque aquele dia foi assim, ó. Eu falei, vou fazer, e eu tava esperando, e eu não sabia se a assessora e tal. Cara, de repente, cara, a noiva e o noivo viu que a assessora não tava resolvendo o problema, os caras foram no microfone, cara, da banda lá, do DJ lá, e falou assim, todo mundo vai lá agora ver a polenta que é receita da nona. Teve um momento ali. Gente, veio a nona lá na minha frente. Demais. E ela aprovou. Aprovou. Mas eu falo isso porque assim, cara, isso é muito legal. E isso é emocionante pra mim. Lógico. Total. E uma coisa que eu falo também pros casais é o seguinte, a festa tem que ser legal pra vocês e pra gente também, entendeu? Porque casal chato também, eu tenho hora que... eu também... Essa data aí, acho que... E tem muito aquela questão que você estava comentando aqui nos bastidores, que eu achei fantástico a linha de raciocínio, do grande palco, né? Que você traz muito isso, que é um momento ali tem personagens ali, sim, né? Conta aí pro pessoal dessa linha de raciocínio que eu achei, assim, incrível. Poético e taxativo. Legal. É o seguinte, eu acho que uma festa de casamento, ela tem todo um enredo. É um enredo, um cenário, uma coisa que aí eu chego de repente numa peça de teatro, né? Porque assim, cara, e também não é um show. Tem até um show, mas tem mais que um show, né? Porque tem uma cena, tem celebração, tem pessoas as pessoas choram, as pessoas se emocionam. Então tem uma carga emocional já no início daquele encontro, né? Onde as pessoas são impactadas. Você não vai ter alguém que passou pela rua indo lá. Alguém que pagou o ingresso, são pessoas que você convidou, são pessoas que querem estar lá. Escolhidas a dedo. Hoje em dia, mais ainda, né? Mais ainda. E então, cara, eu acho que assim, a hora que a gente olha pra isso, pra esse palco, porque tem os atores principais, que são o noivo e a noiva, óbvio. E todo mundo ali é coadjuvante. Cada um no teu quadrado, né? O cara que vai fazer o bar, vai fazer a comida, vai fazer iluminação. E todo mundo tem a sua importância. Sabe? Só que assim, nada pode ser mais importante que o momento, que a festa. A festa é o mais importante. A celebração. Sim. Que a gente volta naquela questão. Ninguém precisa de festa pra casar. Sim. Certo. Mas você tá fazendo aquilo lá, cara, pra celebrar. Exato. Então assim... Tem que estar claro, né? Tem um vídeo que eu fiz esse vídeo para os convidados. E eu falo assim, ó, manda para o convidado. Que eu coloco o réu pro cara. Vou ver. Hã? Eu não vi. Porque eu coloco o réu para o convidado. Eu falo, cara, você não tem ideia de quanto esse casal investiu para você estar nessa festa.
Tem que passar esse vídeo antes do casamento. Não, tem. No telão, assim. Eu tenho casais que mandam pros convidados. Falam, esse aí é o chefe que tal, é o nosso chefe e ele tá mandando uma mensagem pra você. Teve uma festa, inclusive, que eu fiz um vídeo para essa A festa. festa, olha que legal, adorei. Aí foi um aniversário, na verdade. Aí pediram, falaram, você faz lá um vídeo, aniversário da Fabiana, tal. Eu falei, beleza, mano. E pra falar pra quê? Pra pessoa se preparar. Porque você imagina, o cara foi ontem, bebeu até sei lá que hora. Cara, desculpa, cara. Você não pode ir na festa. Você, sabe, Você não tá preparado. tá preparado, entendeu? Para o que eu preparei pra você. Isso, então assim, cara, se a festa vai ter 6, 8, 10, 12, sei lá quantas horas, esteja o tempo todo, porque as festas hoje, elas têm o tempo todo coisa acontecendo. É como se fosse uma cebola, sabe? Cada hora tem uma camada nova. E isso é muito legal. Então assim, eu falo isso porque da maneira como a gente mostra a nossa gastronomia, que de repente você tem uma coisa, sei lá, você tá fazendo um prato cru, sei lá, um ceviche, tartar, crudo, sei lá, que a gente tem essa coisa de sempre fazer pra você e pra você. Diferente. Entendi. Com mais pimenta, sem pimenta. Entendi. Com coentro, sem coentro. Que eu acho que assim, te ouvindo falar, me vem muito essa questão dessa construção toda, igual a gente falou, né? Um enredo, que ele é muito único do próprio casal e que ali vocês estão colocando, Sim. né? Essa história para jogo, para outras pessoas entenderem também, viverem isso. Então, você vivenciar parte dessa experiência, por mais que tenha sido banalizada essa palavra, né? Sim. Experiência, você tá conhecendo só uma parte da história. E talvez não tenha nem reparado nesse entorno. Sim. Então você realmente ir para um evento, para uma festa, né? Preparado, cara. Tem outro Tem outro sentido. né? Porque tem hora que eu vou passar, de repente, alguma coisa no final da festa. E vai ser super legal. Porque, de repente, isso aí remete a uma coisa que eles fizeram, sei lá, numa viagem, ou numa coisa da família, sabe? E aí, sei lá, quem foi embora. Você fala, putz, cara. Sabe? Você tá perdendo... Assim, eu acho que, assim... O melhor que o convidado pode dar pra quem tá chamando ele pela festa é a energia. Exato. É a tua alegria, a tua energia, entendeu? Porque o convidado, ele é personagem dessa história. Se Cara, ele não tá empenhado, não precisa Não, estar ali. eu falo até que tinha que ter uma cláusula atrás do convite. Fala, olha, nós damos a festa e você dá alegria. Assinado, reconhece firma, pá. Entendeu? Gente. Eu adorei. Não, essa dica aí, muita gente vai fazer pra já. Porque é isso. Porque também os convidados, muitas vezes, né? Isso que você aborda nesse vídeo também é interessante por isso. Muitas vezes ele não sabe, às vezes ele não tá feliz em ir e às vezes ele foi convidado, né? Tem que chamar e tudo mais, né? O famoso tem que. Sim. Se combinar direitinho, ninguém tem que nada, né? Eu acho que esse é o ponto. Sabe? Eu acho que ninguém tem que ser forçado a nada. E eu vejo, às vezes, festa que a gente já fez e tal, que de repente putz, então, o pai do noivo, da noiva, é um cara importante, não sei aonde, ele tem que chamar. Aí tem 100 pessoas, amigos do pai. Aí o casamento é do pai. Mas aí, não, vamos dizer, tem 300, mas 100 são amigos do Sim, pai. sim. Um terço. Esses caras, eles vão beber, eles não têm conexão. Não. Sabe? Ele não fica porque ele não tem... ele não vai engatar, entendeu? Não é nem por maldade, é Porque não tem interesse. Não tem, sabe? Não tem chicletinho lá. Né? Então, por isso que eu falo assim, cara, quem você chamar pro teu casamento tem que ser alguém que você quer que ele esteja lá e ele quer estar lá. Fantástico. São 2 pontos. E aquela coisa que também a gente estava abordando aqui nos bastidores, da jornada, né? Desse seu convite através do seu trabalho para a pessoa vivenciar a festa. Uma vez que tá lá, né? Uma vez que você tá sendo personagem dessa história, faça parte. Sim. Que conta a sua visão, sua maneira de agir nesse ponto. De convidar a pessoa a andar pela festa. Sim. De realmente viver. Tá. É o seguinte, então eu vou voltar um pouquinho atrás. É o seguinte, quando eu comecei a fazer festa, porque tinha aquela coisa protocolar e tal, cara, você falou em coisa protocolar pra mim, dá até uma coisa da coceira. Mas você já fez coisa que você falou, tá bom. Óbvio que eu fiz, né? Mas eu não fiz feira molho de madeira. Tá bom. Nunca foi feito. Não, já fiz em casa, mas não no casamento. Boa. Só que é o seguinte, quando eu comecei a fazer o casamento, eu olhava aquela coisa de coquetel volante, eu falava assim, nossa, cara,
putz, que negócio chato, demais. Demais. É uma coisa muito assim... parece que eu tô numa festa da realeza francesa em 1700, sabe? Napoleão. Assim. E aí eu olho e falo, cara, isso não é o Brasil. Isso não é o Brasil. Você concorda comigo? Sim. Concordo. Isso não é o Brasil. Concordo. Não. O Brasil gosta de fila, gosta de encostar. Eu gosto de, sabe, gosto de estar aqui, conversando e tal. E aí, eu comecei a olhar e falei assim, cara, o que eu posso fazer, né? E se eu colocar alguma coisa pra fazer o cara andar pela festa? Faz ele andar pela festa, né? E eu comecei a observar que as pessoas andavam mais, né? Eu até já teve casos de ver, bem no comecinho, assim, de ver, sabe, aquela mulher, aquele vestido, ou aquele cara com aquele paletó que se chama atenção, e fala assim, ó, tá vendo? Antes ele ficava parado, mas agora ele tá andando. E isso é importante, por quê? Porque a gente tá falando em criar amigos da festa. Eu falo... Amigos da festa. Amigos da festa. Imagina que eu tô convidado, mas imagina que eu tô lá, porque eu conheço, né, tá eu com a minha esposa, e vocês dois, a gente não se conhece, e nós somos amigos do casal. Mas a gente não se conhece, né? E assim, a gente não conhece mais ninguém, Sim. sabe? Talvez vocês trabalhem com ele, eu já trabalhei com ele. Cara, E a gente nunca não se cruzaram. Não. Então eu não tenho, né? Só que aí, se eu faço... se eu proporciono que a gente ande pela festa, de maneira que eu vou encontrar com vocês, sei lá, pegando, sei lá, um prato, sei lá, uma Comentar bebida. sobre o que tá E aí, pegando, o que tá e aí você fala, servindo. pô, você provou isso aqui, cara? Ou, o que esse negócio tá comendo aí? Pô, eu não comi e tal, é bom, tal. Eu não como coisa crua, não, mas isso aqui é diferente. Pô, isso aqui o cara faz pra você, não sei o quê. Não. Nossa, que legal. Aí, de repente, isso dá uma mínima conexão. Sim. O Sabe? rapport ali, Isso. pra abrir mesmo a conversa. Isso. A hora que de repente você vai olhar, aí eu falo, pô, legal. De repente você vê que eu tô com aquela mesma coisa, com aquela mesma bebida. Aí você fala assim, pô, gostou? Cara, é muito bom. A hora que abrir a pista, Pronto, você já é tem só uma... você falar assim, ó, bora. É bem Entende? isso. Então, assim, eu não sou contra o coquetel volante. Eu sou contra o coquetel volante no começo da festa. Que é a hora que o cara tá pronto pra criar raiz. Você corta a raiz do cara, deixa o cara andar. Sensacional. Não, Isso é sentido. total sentido. Não é isso? É até mesmo pra pessoa conseguir enxergar a festa, enxergar Exato. outros ângulos, né? Porque normalmente você chega e fica no mesmo cantinho. Você fica na mesinha, aí você olha e fala, mas tem tanta coisa pra lá, tem o palco. Sabe, se você deixar o cara passar umas 3, 4, 5 vezes na pista, mesmo que não tinha ninguém na pista naquele momento, a hora que abrir a pista, aquilo lá já é quintal dele. Não é um espaço que ele nem chegou a pisar. Estranho. Senão é mais um lugar pra ele descobrir. Isso. Deixa ele descobrir no começo já. Faz ele descobrir andando, conhecendo a decoração, conhecendo o lounge, conhecendo tudo que pode ter, porque você pode ter outras coisas, sabe, pro cara descobrir, né? E todo esse processo assim, você nessas reuniões com os noivos, você vai induzindo. Cara, eu vou induzindo, mas eu vou descobrindo também. Porque é novo isso pra eles. E pra mim também, eu testo, faço, executo e... Tem um... Cara, ele virou um super amigo. E que é um casal. E ele... Uma vez ele falou o seguinte, ele falou assim... Sabe uma das coisas que a gente fechou com você, o casamento? Porque você dá função pro nosso convidado. Isso é muito legal. Sabe, você dá função pro nosso convidado. Isso é muito legal. Pode ir atrás do convite também. Sua função é... Sua função é... Conto com você para, assina aqui. Isso. Sabe, você dá função pro cara, porque o cara ele vai ter que fazer coisas. Entende? Sim. As coisas vão chegar na mão dele. Sim. Que bom. Teve um episódio que a gente gravou aqui que eu achei super interessante de dar função para os convidados, porque assim, a gente acha que quem tem função ali é o noivo, a noiva, os padrinhos e os pais dos noivos. Pronto, Só. o resto Isso, é o tudo resto- assim, coadjuvante e bater palma. Isso. Só. Foca, né? E aí, Foca. trouxeram... Come e bate foca. Sensacional. E aí trouxeram, tipo assim, sabia que você pode ter mais padrinhos do que os 12, 8, enfim, tantos casais? Você pode dar função para outras pessoas que não são padrinhos Padrinhos. ali, para, você pode cuidar do fotógrafo, você pode olhar isso, principalmente nos casamentos hoje, de forma mais descomplicada. Cara, isso é até uma atribuição legal, é um convite a mais. Eu vou me sentir mais especial. Eu vou ter uma função, uma responsabilidade gostosa de ser atribuída a mim. Sim. Então eu ser convocado, por exemplo, gosto muito de fotografia, Tá. ser convocado para
ajudar o fotógrafo, não é fazer a foto, não é Sim. minha obrigação, mas eu minimamente estar ali olhando se tá tudo nos conformes. Sei. Então eu achei assim, isso Ah, isso fantástico. é legal, Bem isso é legal. legal. De- Porque você cria tipo gerentes, Isso. amigos, É. né? Você cria realmente... Cada um gerencia uma área. É, o guardião. Tá, o o guardião guardião, da foto e vídeo. O Tá. guardião gastronomia. Tá. Então- Guardião dos drinks. Dos drinks. É perigoso isso aí, né? É. Esse aí foi louco antes de todo mundo. Esse aí vai provar todos É. e aí, em determinado momento, Você tem que já pegar não conta vários. mais. A cada 2 horas troca. É. turno. Ó, você é o primeiro turno, segundo turno. Isso. Muito bom. E aí, nesse processo todo com os noivos, né, existem muitas reuniões, Sim. muitos alinhamentos, muita imersão na vida deles, né? Sim. E acaba que você, né, se sente parte de tudo aquilo. Toda vez que eu fecho um contrato, eu falo, pô, cara, eu fico muito feliz de saber que, não sou eu, né, mas a equipe toda, vai fazer parte da história de vocês. Uhum. Porque, pô, cara, isso é muito legal, né? Isso você está sendo convocado. É. Isso. Existe uma Não, responsabilidade. não é só entregar um... Não é? Sim. Sabe? Sim. Porque você foi realmente escolhido, né? É. Porque nesse segmento, né, nesse mercado, com certeza a pessoa olhou outras opções para Sim. realmente tomar uma Sim, decisão. É muito raro. Vim direto, Acontece. assim. Acontece do cara que fala, nossa, mas eu Eu vejo o que você fui. faz, é muito legal, eu só vai falar com você, não quero falar com o outro e tal. Uhum. Mas é muito raro. É muito raro. Isso é muito raro mesmo. E aí, nessas conversas e tal, e aí que vão surgindo esses questionamentos, essas ideias, né? Porque eu vejo muito do seu trabalho, que eu acho que o que mais me fascina do seu trabalho é a autoralidade, realmente o novo, né? O inusitado, e eu acho que isso também imprime uma impressão muito boa, né? Que nada do que tá ali foi sem querer, tudo foi É. pensado. Sim, Então, É um diferencial. aproveitando para te dar parabéns também. obrigado. É assim, ó, eu sou um cara, eu sou assim, Emerson Inconformado Donadon, tá? Faz parte do sobrenome. Eu sou muito inconformado, então eu falo assim, pra mim, eu falo, puto, cara, e eu sou um cara meio que mãos à obra, sabe? Então, a gente tem, a Amaô tem uma oficina de Legal. marcenaria e serralheria. E o que precisa fazer? Você precisa pintar, a gente pinta e faz. Ah, e que pá. legal, E isso foi louco, porque isso começou na pandemia. Tá. Porque na pandemia você não podia fazer nada, né? Uhum. Pois fazer o que na pandemia? Ficar em casa, né? Sim. Quem pegou pandemia dentro do segmento de eventos, só Nossa, quem terrível. sabe. E aí, foi engraçado porque um amigo meu, ele falou, pô, tem um barracão lá, se a gente pegasse, não tinha o que fazer. Uhum. Aí, se a gente fosse lá e a gente come umas ferramentas, começa a fazer poeira lá. Você não tá fazendo nada, cara, não pode fazer nada, não pode nem fazer esporte direito. Ah, então vamos, vai comprar mais isso, tal, e pega na internet, tal. E começamos a fazer. Cara, a gente fez muita coisa. Até hoje eu faço, sabe? Tem hora que eu... Até hoje não. Na verdade, eu quero fazer cada vez mais. Meu Autoral. a minha próxima fase agora é fazer cerâmica também. Que demais. Mas assim, por exemplo, putz, a gente fez um bar de drink de Aperol Spritz no começo da festa. Tá. A gente que fez. Eu vi. Você viu? É louco, né? Aquilo lá, louco, cara. Cara, aquilo lá foi muito louco, porque tinha água de coco. Da primeira festa que a gente fez, tá? Já é a segunda. Água de coco geralmente sai pra caramba no Welcome. Só que tinha isso. O pessoal via. Ah, não, me dá um Aperol Spritz. Porra. Que é um drink Uhum. feito, feito na Itália para esse início, entende? De Uhum, festa. Sim, um aperitivo. Né? É um momento aperitivo. ali do... Abrir o Exato, apetite. exato. Então isso foi uma coisa, uau, sabe? Uhum. Foi super legal. Mas assim, as nossas parrilhas, a gente que fez, que faz. Ai, que legal. Isso é muito... e assim, isso dentro do universo de casamento, pode parecer que assim, não, mas aí cadê o requinte e tal? Mas a história, né, por trás, a maneira, a apresentação, você também é um showman. É que assim, o lance do requinte, eu questiono muito essa coisa, sabe? Porque o que é requinte pra gente? O que tem na França? Você concorda comigo que o melhor cardápio da França está na França? Uhum. E ele não precisa... E eu A gente precisa traduzir. Não que você não possa fazer aqui, óbvio, né? Mas assim, às vezes a gente quer... Eu acho que assim, é que a beleza brasileira
É que a gente acaba perdendo um pouco, né? É. Mas assim, cara, eu acho que o Brasil tem tanta coisa legal. Nossa. Mas tanta coisa legal. Porque quando você olha, é só você ir pra fora do Brasil, você vê os caras ouvindo samba, É. ouvindo bossa nova, Aham. sabe? Pô, o ano passado eu fui pra Nova York, eu fui no MoMA. Uhum. Pô, chegou lá, cara, tinha uma área inteira só de design brasileiro. Sim. Ai, que legal. Ah. Eu falei, cara, isso é muito legal, cara. E aí, por exemplo, você pega uma... Você falou aí do samba, bossa nova e tal. Você vai num casamento, não toca um samba, nenhuma bossa nova. E lá fora, você vai em qualquer lojinha ali, Tá tá tocando. tocando. Aí Tá você tocando, fala, cara. ué. É. Olha, eu vou te falar, teve um casamento que eu fiz o ano passado, porque, putz, isso é uma coisa, cara. Eu vou avançar na minha área e vou falar de uma outra. Porque, assim, música é uma coisa muito importante. Uhum. E uma coisa que eu vejo errar muito. E errou a Time das música. coisas. Hã? Errou a música, Porque é o você seguinte, você cara, cai uma festa, Porque é o né? seguinte, ó, pensa no seguinte. A festa, ela não é assim e ela não é assim. Uhum. Ela é uma coisa, né? Que ela é uma parábola que vai crescendo. Uhum. Você tem que respeitar, mas puxar o cara pra cima, Uhum. certo? Então é o seguinte, às vezes eu vejo gente colocando uma puta música no começo. O cara não tá nessa ainda. Ele, Uhum. não dá, entende? Você errou, você errou. E aí o Você tem cara... que ter um Você feeling. perdeu, cara. O bonde passa e o cara não pega, entendeu? E voltar atrás pode ser mais fatídico ainda, né? É que você falou dessa coisa de bossa nova e teve acho que uns 2 casamentos aí que eu fiz. Teve um ano passado que foi muito legal, cara. Putz, os caras, eles acertaram. Eu queria que eles me dessem a playlist do casamento. Porque assim, se pegasse isso e falasse assim, esse é o novo modelo de playlist, todo mundo ia acertar. Uhum. Porque assim, começaram com uma bossa nova, mas muito sofisticada, sabe? Muito, assim, muito sofisticada, tal. Pra aquele começo de Pra festa. embalar, é o Ah, aperitivo ali na mão, é o E começo. aí foi crescendo, vai aí a banda era tipo show, assim, sabe? Era muito legal. Aí jogou música brasileira e também teve algumas de fora, mas era muito legal. E eu falei, cara, é muito legal, cara, os caras estão fazendo aqui. Mas você vê que a música trouxe um crescimento, sabe? Sim. A gente fala isso bastante aqui, né? Tipo assim, o bom DJ, a boa atração é Uhum. aquele que sente Exato. a pista. O feeling, Talvez né? a pista vai estar vazia no começo. Sim. E tá tudo bem. Então E tá você tem tudo que bem. entender É. o que eu O vou importante colocar. é você fazer as pessoas crescerem. sabe? Eu vejo muito como uma história, né? Então a Isso. gente tá indo, a gente tem que estar embalando a pessoa O para chegar começo, até né? nesses últimos Exato. capítulos, né? Porque senão realmente ou você entrega tudo ou você erra, traz o final pro começo e não é isso. Voltamos à questão do palco. Você vai numa peça de teatro. Você não começa a peça de teatro aqui, né? Você vai num espetáculo de dança, você não começa aqui. Você já conta o final no começo. Não tem, entendeu? Não tem. Então, uma festa é a mesma coisa. Eu acho que essa Amarração. essa nuance, essa sofisticação de entender como você faz para crescer é muito importante. E eu fazendo mais uma vez alusão a isso do palco, tudo mais, tem muito aquele jogo de cena de agora é a hora da gastronomia brilhar, e agora entra o DJ, e agora entram os noivos, e aí essa dança toda, né, que é muito bem, tem que ser muito bem orquestrada, né, tipo, as assessorias e tudo mais, as assessoras, tudo mais, estão aí para isso. Tem que passar essa mensagem, né? Essa fluidez da coisa, né? Sim. E não aquela coisa truncada de... Quanto mais orgânico, sabe? A pessoa não pode, acho que, perceber tem que ser uma coisa Assim, que leve. vem, Leve. que tem potência, mas que não dá um tapa na cara. Que tem que ser uma Sim. coisa que abraça, entendeu? E agora com vocês, não precisa. Não precisa. Não é necessário. Não é O necessário. jantar está servido. Nossa, aí acabou. Nossa, esse é Nossa, de cara. chorar daí. É de chorar. É de chorar. É. Eu queria saber, assim, de menus inusitados. Já teve algum pedido que você fala, meu Deus. Cara, teve vários. Teve Então, vários. 1, 2. Tá, eu vou te contar 2, Tá. porque esse foi o mais assim que eu falei, cara, vai flopar. E não flopou. Tá. E teve um que eu não acreditei, mas hoje é algo que pra quem eu mostro, eu falo, cara, olha isso. É uma coisa que eu aprendi. Porque assim, como eu tenho essa abertura de falar pro casal, falar, o que você quer? Né? O que você quer? Aí eu quero morei lá em Barcelona, eu queria um negócio assim. Rola fazer? Pô, é assim, assado, a receita, você acha que é essa? É. Então tá bom, vem na degustação, a gente vai fazer e faz. Eu vou pra cozinha e faz e acabou. E vamos nessa. Cara, eu vou te falar um, que é esse que eu achei que ia flopar e que a gente teve que correr na cozinha depois pra fazer mais, porque eu achei que não ia sair.
Tem um casal, cara, que eles pediram pra fazer um cardápio. Tinha muita coisa asiática. Tá. E eles queriam uma ilha geralmente asiática, com. Como chama aquele bolinho, pastelzinho? Gyoza. Gyoza. Então, tipo, Tá. vários gyoza naquela panelinha de Nossa, bambu. específico, né? Não, mas calma. Isso aí tá Pior. de boa. Gyoza de boa ainda. Aí tinha um negócio chamado yuke, acho que é yuke, que é um tartar coreano. Tá. Já ouviu falar? Eu acho que Já. Tá. Mas assim, é um tartar feito com uma carne quase congelada, Uhum. com pera asiática, e servida com uma gema curada. A gente Muito comeu. temperado. A gente comeu já. É. É muito bom. Eu falei, cara, esse negócio não vai sair, velho. Esse negócio não vai sair. Cara, a hora que a gente viu, e a gente tinha levado carne pra falar assim, ó, se precisar a gente corta mais, porque eu acho que não vai sair. Na ponta da faca, sim. Ponta da faca e tal. Só que ela é na ponta da faca, mas tirinha. Sim, ela sim, não sim, é sim. quadradinho igual o steak tartar. né? Aham. Sim. Cara, saiu um monte, cara. Mas saía, tipo assim... É aquele... É. Um comeu, foi falando pro Isso! outro, e aquela coisa. Porque é Muito novo e disso. inusitado. Pô, você comeu, nossa... Experimenta esse. Experimenta que é muito legal e tal. Porque o cara misturava com a gema, sabe? Pô, Sim, é uma experiência. pô, foi um negócio muito louco isso aí. Esse foi uma coisa, o mais, assim... diferente que eu imaginei. Diferente. Uhum. Mas aí teve um outro casal que eles pediram, que ele tinha morado em Barcelona, e ele falou, cara, tem um negócio lá chamado mexilhões tigre. E, pô, eu gosto de tudo, né? Óbvio, você nunca vai saber todos os pratos que existem, porque Sim. tem tanta coisa no Sim, mundo. sim. Aí eu falei, pô, mexilhões tigre, né? Aí ele falou, cara, eu queria muito que você colocasse isso aí. Aí eu falei, tá, eu vou buscar aqui, Vou estudar. internet, estudar, né, e tal. Aí peguei lá, falei, cara, é mais ou menos isso? Ele, não, é isso mesmo. Na verdade é um mexilhão, sabe croqueta de Ramon? Tá. Aham. Imagina uma croqueta de Ramon feita com mexilhão. Tá. Ah, tá. Aí tem todo um processinho lá, só que você recheia o mexilhão, a concha, em pane e frita. Isso vai numa ilha nossa, por exemplo, de Legal. tapas, Tá. espanhola e tal. Cara, a hora que você come isso aí, você fala assim, é muito melhor que o mexilhão. Meu Deus. Mas é espetacular, Nossa, cara. Deu vontade Aí você agora. pega junto a isso com uma sangria. Aí Entendeu? cria todo um cenário pra isso. É. Vira, né? E tem uma outra coisa, essa coisa da gente fazer também ao vivo tem muito a ver, que essa acho uma coisa interessante, que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas como você chegou nessa coisa de fazer ao vivo? Essa loucura de você fazer ao vivo. Eu faço muito assim, né? Fazenda ou praia, né? Então, a estrutura que você tem de cozinha é heterogênea. Tá. Eu posso estar, de repente, na casa de barco de uma casa Tá. que tem uma pia, ou eu posso estar num lugar que tem uma puta estrutura legal de de hotel. Famoso se vira nos 30. Exato. Quem entendeu? sabe faz ao vivo. E lá no começo do buffet, eu acho que eu tinha de 2 a 3 anos, foi quando eu comecei a fazer isso. E eu falava assim, putz, estrutura de resfriamento não tem, congelamento não tem, fogão é sempre, o forno é sempre difícil e tal. E eu falava assim, putz, cara, mas se eu fizer um negócio assim, sei lá, não fica tão legal quanto eu poderia fazer. Aí eu comecei a falar assim, pô, e se eu tirasse da cozinha? A cozinha só serve de apoio para colocar ingrediente lá, entendeu? Repõe e lá na frente faz, né? Então, por exemplo, ceviche ou tartar, faz na frente, porque é o melhor ceviche ou o melhor tartar que eu posso te entregar, é aquele que eu acabei de fazer. É Sim. fresco. Senão o limão ali Não, fica curado, vira- vira... Exato, ele passa do ponto, Passa. sabe? E aí foi indo. E aí, isso, a brusqueta, por exemplo. Eu não queria uma brusqueta servida no coquetel volante. Sim. É uma desgraça pelada, assim. Não, você imagina, um queijo Pão. frio. Cansado. Ou o pão tá mole ou o pão tá esturricado, entendeu? não dá. Aí eu falei, não, então a gente vai comprar. Aí eu comprei um forno, que é um forno escocês, que a gente consegue fazer isso em 15 segundos. Essa brusqueta a gente legal. recheia e pá! E te Uau. entrega. E é um puta negócio coringa, brusqueta. Porque se a pessoa for vegana, tudo bem. Todo mundo... Se for uma criança que gosta de pão e queijo, tem. Se quiser carne, tem. Enfim. Né? E aí começou essa minha busca por coisas. Sempre foi baseado na qualidade. Tá.
o que é que eu posso fazer para trazer mais qualidade, né? E aí, muitas vezes eu chego no quê? Eu vou fazer ao vivo. Legal. Por exemplo, vou fazer um carbonara. E é um a mais. Não, mas aí o que aconteceu? Aí veio a questão estética. Junto com essa entrega de maior qualidade. Quer dizer, eu entrego a maior qualidade, só que aí a estética vem assim, o pessoal, nossa, cara, que legal que esse negócio. Porque aí eu faço umas coisas também, né? Os malabarismos lá na hora. É um showman. Um show, É um um show. É um E aí show. é uma coisa parte. legal, porque o cara fala, pô, eu quero pôr fogo no queijo, sabe? É um legal. diferencial. É um diferencial. Mas eu entrego um produto de melhor qualidade, porque esse é o grande ponto. Sim. É o Entende? frescor ali do show, É. do ato. Quando eu fui, por exemplo, criar parrilha, putz, cara, a parrilha foi uma loucura. Primeira vez que eu fiz, na fazenda em Itu. E... Parrilha deve dar, né? Não, é caos. Não, mas hoje é uma coisa bem mais tranquila pra gente, né? Mas foi assim, eu sempre tive uma ideia de churrasco. Porque a gente tem o nosso churrasco, tem o churrasco do sul, de Tem. costelão, Aham. tem o churrasco americano, que é aquela coisa defumada. Sim. Enfim, tem vários tipos de churrasco aí. E eu falava assim, putz, assim, num casamento não vai rolar, cara. É meio... É fumaça. É muito... Puta, é pesado demais, entendeu? Aham. E eu falava, não, cara, eu acho que assim, se eu pegasse uma ideia mais argentina, uruguaia, a entrega é mais sofisticada. Sim. É bem mais sofisticada. Tem É. um equilíbrio aí. E eu tinha isso na minha ideia. Tinha assim, numa ideia longe. Aham. Aí, pintou um casal e eles... eles querem fechar com você, mas eles também querem fechar com um cara de churrasco. Aí você falou, opa. Aí eu falei, não, tudo bem, então, mas você tá ficando muito caro. Eu falei, eu sei, porque são duas operações, né? São quase dois universos, né? Exato. Coexistindo. E aí, como a gente já tinha uma certa proximidade com o casal, eu falei, vocês confiam em mim? Confia ou não? Ah, confia. Eu falei, então tá bom. Então vamos confia nessa. que eu vou fazer a parrilha no seu casamento. Cara, e aí, essa parrilha primeira não foi eu que fiz. Eu mandei fazer, as outras eu fiz. Aham. Soldei, tá? Mandei pro cara cortar. Ai, É gente. completo, é completo. Gente, tô Completo. chocada. Mas aí eu crio coisas, sabe? Outro dia fez um porco à paraguaia. A estrutura eu fiz. Soldei. Cria, pá. põe em prática, Não, eu faz esperei o porco acontecer. chegar. O porco chegou, que era da família do noivo, Tá. o porco, né? Que eles criam e tal. Ah, Aí ele tinha essa mandou história. porco. Não, ele mandou o porco. Aí eu botei em cima da bancada. Eu falei, gente, peraí, vamos desossar esse porco. Aí mediu, qual o tamanho? Pá, beleza, então tem que ser desse tamanho aí. Meu Deus. Pega o ferro, corta, solda, pá, Chocada. entrega. Literalmente sob medida. Sob medida. Maravilhoso. Sob medida, cara. A gente faz, assim, isso... De A a Z, me Cara, fala qual que é o objetivo, me fala qual a história. Mas sabe o que acontece? Vamos dizer que fosse fazer essa estrutura. Eu não tinha o tamanho do porco. Sim. Aí vou mandar para um serralheiro. Aí fica muito naquela dependência. Você não vai fazer. Ah, depende. Você não Aí vai fazer. faz, Você aí não vai sai, fazer. aí não sai, aí não Entendeu? vai, é. Aí o que eu faço? Eu tenho o negócio de soldar? Tenho. Tenho o negócio de cortar? Tenho. Tem toda a solução. Vambora, cara. Bora. Vambora. Eu vou lá e faço. O pessoal do buffet olha e fala assim, o que o chefe tá fazendo lá? Deixa eu ir lá. Deixa ele, vai dar certo. vai dar certo. Vai embora, vai dar certo. E eu vou e faço e acabou, entendeu? E Emerson, me conta uma coisa, esse processo todo, pra realmente ser a gente sabe que pessoas criativas, né, tem ali o seu tempo, suas questões ali pra realmente bater Fazer no peito e fazer acontecer. acontecer. Qual que é esse tempo que você fala assim, Ideal. saudável? É. Né? A gente sabe que tem pra realmente ter todo esse processo, pra viver esse processo da escolha, do cardápio, criar coisas novas, como que funciona Mas você fala pra o quê? você? Pegando uma Um festa? Numa um festa, num casal casamento. Vem te procurar. Quanto tempo Quanto antes? tempo O antes? ideal. A O ideal. média... Não, é o seguinte, ó. Tem de tudo. A média é um ano. A média é... É um ano, Tá, tá? Teve casamento que a gente fez em 40 dias. tá. Mas não é recomendável. Não. Inclusive fazendo peça na marcenaria. pra isso Meu aí. Deus. É uma loucura. Mas é assim... Mas é que é o seguinte, o lance da peça, marcenaria ou serralheria, eu consigo fazer porque eu que faço. Sim. Sim, sim, sim. Então, se eu tiver uma ideia, hoje, eu falo, amanhã eu vou numa loja, compro Vai. madeira, sei lá o quê, mando entregar o ferro lá, vou lá, corto, soldo, tá pronto, entendeu? Eu não preciso Boa. pedir pra alguém, Entendi. entende? Eu tenho Sim, sim, sim. essa velocidade, Mas assim, eu diria
que... Saudável, um prazo saudável. Cara, eu acho que assim, a partir de 6 meses é um prazo saudável. Tá. Que é um prazo que você digere. Um deadline ali, vamos colocar uns 6 meses num deadline. Entende? É um prazo de gestão. Porque quando você Sim. pega uma coisa de 40 dias, sei lá, Meu Deus. um mês, cara, É. você Vai dar fechou certo, o local vai, mas aí num também- dia, É. 2 dias depois, você tá no prazo já pra fechar o buffet e Meu o bar. Deus, e daí o, é sabe? loucura, loucura. A gente pegou um casal aqui Que casou que em 3 3 meses, meses. mas entenda, do primeiro date até o casamento, 3 Pô, mas meses. também é mais louco o Batman. É isso. A gente foi no A casamento. gente foi no casamento. É. Aí eu vi. E deu tudo eu certo. Eu vi. Foi lindo, maravilhoso, Foi bem perfeito e é muito legal. Que Essas ótimo. histórias, né? Não, eu acho que assim, cada um tem o seu timing. Cada um né? tem seu É. timing. Cada um Isso. tem o seu timing. Isso. Então, E aí, falando em timing, assim, quando a gente fala de lista, né? A gente sempre fala assim, faz antes, né? Porque uma hora você vai ter que fazer Parar a pra lista. fazer. Parar pra fazer. Quanto antes você fizer, melhor, porque é menos uma coisa pra você pensar ali nos Sim, dias sim, do sim. casamento, que aí tudo É. acontece, né? é. E entrando nesse assunto de lista, hoje, fosse casar novamente, né? Hoje, o que não poderia faltar na sua lista de casamento? Tem que ser um produto? Ou pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa, É. mas pode ser usado. Tá. Que você adoraria receber na sua casa, assim, ou realizar. Cara, eu sou assim, né? Tudo bem que eu sou da área da gastronomia, né? Então, obviamente, eu vou pensar... É interessante porque muitos caras, assim, tipo, por exemplo, Vinícius de Moraes. Você já viu um livro do Vinícius de Moraes de comida? De receita? Eu já vi. Ele era um ótimo cozinheiro. Ele era bom em tudo. O cara era bom. Qualquer coisa que ele qualquer fazia, ele era coisa. bom. É. Coisa. E o cara acordava de manhã, já escrevia uma letra, você fazia um negócio. Fazia o na almoço. cozinha, é uma loucura. Mas é do livro Mas de eu cozinha, acho, eu assim, não sabia. Tem. Mas eu acho que, assim, a comida, ela é algo que nos nutre em todas as formas, né? Sabe? É uma coisa, assim, muito legal. É louco porque a minha esposa tinha acabado de voltar. Quando eu a conheci, ela tinha acabado de voltar do Peru. Aí, eu tinha acabado de voltar de um casamento, que a gente tinha feito festa. Falei, vou tomar um café no domingo, 10 da manhã, 11 horas, sei lá. Puta, foi de boa, assim, bem assim, sabe? Num lugar lá, legal, pá. Aí, o papo rolou, sabe aquele papo que você não vê mais o tempo passar e tal, mas, pô, precisa comer alguma coisa, e tal. Eu falei, se você quiser, se não quiser em casa também tudo bem, mas a gente pode fazer uma comida e tal. Pô, eu fiz um ceviche pra ela. Puta, e ela falou, nossa, acabei de voltar, mas, pô, o seu tá melhor aqui. De Aí, lá. do Peru, eu falei, pô, cara. É a especialidade da casa, já deu pra perceber, né? Aí eu falei, pô, que legal. Então, assim, eu tô te falando isso porque eu acho que a comida... E eu vou falar mais uma coisa aqui. Quando eu tô fazendo degustação, às vezes tem família que é meio assim, ó. A pessoa chega... Lá. Oi. Boa noite. Boa noite. Aí você vai... Porque a gente faz bar de drink também. Aí você vai servir um drink, aí você vai comendo. Vai quebrando ali. Vai comendo aquilo, aí a pessoa vai soltando, aí você dá uma brincadinha com ela. Pô, mas você não gostou? Porque às vezes é o pai, sabe? As coisas Sim, assim. sim. Cara, a hora que você vai vendo que a pessoa vai comendo, ela vai se sentindo tão bem, que ela se solta. No final ela te abraça. A comida Ela nutre, transforma. ela nutre e une. Isso. É isso. Então, assim, se você falar pra mim assim, ó, o que você pediria numa lista de casamento seria um fogão. Ó. Um bom fogão. E hoje em dia... Porque ó, um fogão ruim, cara... E hoje em Não dia, dá. Não Não dia dá. eu vou te falar, eu adoro quando a gente é convidado para casamento olhar o que as pessoas pediram para tentar assim montar a casa delas, talvez. Na Tem minha baixela cabeça. ainda? Tem E baixela ainda? aí- Existe ainda? Não. Não existe mais, né? hoje em Ninguém mais dia. pede. Não. Mas assim, por exemplo, é engraçado, ninguém pede o fogão. Ninguém Sério? Ninguém pede o A fogão. geladeira tá lá, A mas geladeira o fogão tá lá, o nunca fogão tá. não tá. É sério? Galera, voltem a pedir o fogão. Você sabe que eu tenho 2 perfis, né? O meu pessoal e tem da Maoa, né? Da Maoa é aquela faz casamento, bonitinho. Eu sou aquele cara mais... Que fala. É. E eu dou muita receita. E, cara, é louco isso aí, porque as pessoas, elas vêm, elas babam, que é muito legal. Tem essas coisas de programa de comida hoje, sabe? Competição, legal, é legal. tal. Mas as pessoas não cozinham, cara. Não. Não. E eu tento fazer uma comida fácil. Hoje em Eu dia falo, você tem o- você quer fazer tal coisa? Faz isso, aquilo. É. Sabe? Porque tem uma outra coisa também.
hoje que eu acho que as pessoas acabam dificultando um pouco cozinhar. Você concorda comigo que hoje tem muito fiscal, né? Mas você não cortou Fiscal a de cebola tudo. no ar a 5 milímetros. Se você não cortou 5 milímetros, a cebola não vai dar, sabe? Vai dar uma diferença. Cara, faz cebola, cara. Sei lá, bate a cebola, rala a cebola, faz qualquer coisa. Pedação, sei lá. É mais importante você cozinhar, porque eu acho que é uma coisa tão importante você cozinhar pra você, pra tua família. Do momento, né? Cara, Curtir isso é esse um momento que ninguém tira de você, entendeu? É. O restaurante não te dá isso aí. Não dá. Você pode ir no restaurante 3 estrelas Michelin, cara. Não vai te dar aquilo que você poderia fazer com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, sabe, no fogão. Fala assim, olha, pega isso aqui, vamos fazer uma... Sabe, cara, isso. E outra, eu já dei aula pra criança de culinária. Isso é muito legal isso aí. Isso, quem puder fazer isso é muito legal. Eu tava no começo, assim, das coisas de comida minha lá, daquela empresa de congelado, e uma escolinha me chamou pra dar aula, pra molecadinha. Era muito legal. Era muito legal, porque a criança, ela é assim, tá se ela com não gostar, sede, ela não gosta. E quer saber mas por quê? Muito, cara. E assim, eu via a questão das crianças, e eu sou ruim, né? Porque eu sou ruim. Então, essa criança, eu não como tomate. Vai Tá comer. Não, mas é que a receita é com tomate. Não tem Mas você como não pode tirar o tomate? Não pode tirar. Pode. Porque senão vai mudar Você a passou receita. do tomate. Aí, sabe o que acontece já com tá criança? É assim, ó, as meninas são mais abertas a novos sabores e tal. Então a menina olha, nossa, eu vou provar, beleza. Aí prova. Aí o menino, 1 ou 2 prova, um lá fica assim, aquele que não come nada fica assim, não sei se eu vou comer. Só olhando. Mas ele vê que o pessoal pegou e gostou, entendeu? Aí ele pega pra provar. E aí é legal porque você vai vendo a evolução da criança, que com o tempo ela tá comendo de tudo. E é uma questão de cultura, E cara. às vezes dentro de casa é o caminho mais fácil. Então não quer? Então tá bom, vou fazer outra coisa pra você. Vou Isso. pôr um substituto. Sabe essa coisa de tomar suco de laranja? Mas tem que estar muito doce a laranja, senão não toma. Não, cara, é laranja. Vai estar doce, vai estar um pouco mais azedo, é laranja. Laranjas e laranjas. Sabe? Muito bom. Gente, Enfim. Mas eu falo, Emerson. hein? Nossa, Nossa, maravilhoso. cara. Ó, quem assistiu até aqui e não tomou nota de pelo menos umas 10 dicas pra já aplicar no casamento, ó, Para, hein? volta mas... e assiste do algumas começo no com papel e caneta. casamento e pós, né? E Já tem pós-casamento. os filhos, Tá até ó. os Já filhos. tá É, a dica tá aqui, vendo? ó. Já tá, Você tem que ter ó. um fogão em casa. É. Ó, tem que ter fogão, tem que ter forno. Lista de Geladeira, casamento óbvio, mas, agora, cara, eu vou olhar se todo mundo vai colocar fogão. É Tem que isso. colocar, cara. E tem que ter fogão bom, entendeu? É. Porque fogão ruim, você fala, nossa, aí você não quer cozinhar mesmo. É isso aí. E panela boa também. Exatamente. Outra coisa. Panela, Importante. geralmente, mais Que pesada. não é só panela instagramável, né? É, panela sim, boa, panela que você vai usar. Panela de mesmo, fundo né? grosso, geralmente, é uma regra, assim, melhor, entendeu? Muito bom. Obrigado, Emerson, mais uma vez aí, suas histórias. Aqui eu acho que Foi. daria um podcast de umas 3 horas, hein? Daria. Nossa, cara. Não daria? Daria, Aqui né? eu acho que... Eu não, acho. ó, passa suas redes sociais, que vale a pena. Vamos lá. É a Mao Gastronomia, e Emerson Donadon. Tomem nota, sigam ele, comenta tudo que ele faz, porque vale a pena cada... Vale a Ele Eu é um, falo é um as outsider, verdades. É um outsider. As minhas verdades, É pelo um menos. outsider É isso aí. desse universo. Parabéns pelo seu trabalho. Legal, muito obrigado obrigado. aí pelo seu tempo. Valeu, muito obrigado. Foi um Foi prazer estar com ótimo, vocês foi aqui hoje. ótimo. Prazer foi todo Foi nosso, muito legal. com toda certeza. Muito Legal. obrigado. Valeu, obrigadão. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.